Fala galera, e aí pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à explicação das atividades, né? Que estamos no oitavo ano, atividades de geografia, um tema maravilhoso, gosto demais. Eu gosto muito porque envolve história, né? Tudo que envolve história eu adoro. Mas o tema aqui em si, né, é sobre a formação territorial dos Estados Unidos. Então, pessoal, o que nós vamos trabalhar aqui, né? Eu disponibilizei aí as aulas contempladas, né? Foram as colônias do norte e as colônias do sul, a expansão territorial para o oeste e a presença mundial aí dos Estados Unidos, né? Essa primeira parte, nós vamos falar um pouquinho, né, das características. Então, assim, você pode estar pegando seu livro didático, abrindo aí na página 132 e fazendo uma breve leitura aí até a página 141. Pessoal, importantíssimo vocês fazerem essa leitura, né? Importantíssimo vocês assistirem a videoaula, tá? Para vocês entenderem o conteúdo. Não basta apenas pegar e abrir a atividade e fazer a atividade sem assistir o material, sem fazer uma leitura, tá? Porque aí vocês não vão conseguir captar o conteúdo. E ele é um conteúdo muito interessante, né? Hoje, falando dos Estados Unidos, é uma das maiores, é a maior potência mundial. Mas como tudo começou? Como se formou os Estados Unidos? Os Estados Unidos já foi colônia? Não foi colônia? Né? Então é importante você saber a história da maior potência mundial. O que diferenciou a colonização americana, norte-americana, da colonização brasileira, né? Porque são países diferentes, economicamente falando. Então, eu disponibilizei uma questão muito interessante aqui, duas questões, né? Que fala aí do início aí dos Estados Unidos, da formação mesmo, né? A número 1 aqui, vou estar lendo aqui para vocês. Quais as características econômicas das colônias do norte e das colônias do sul? Vocês vão falar, pessoal, citar aí as características das colônias do norte e das colônias do sul. No início da colonização norte-americana, se formaram 13 colônias. Essas 13 colônias, elas estavam divididas em colônias do norte, com características próprias ali, e colônias do sul com características totalmente diferentes das colônias do norte. Então eu quero que vocês apontem, né, citem quais eram as características econômicas das colônias do norte, como era a economia nas colônias do norte, como era a economia nas colônias do sul, tipo de mão de obra utilizada, se era assalariada, escravizada, mão de obra livre. Então vocês vão dizer essas características aí, o que era cultivado, né? Vocês vão fazer separadamente, tá? Colônias do norte era assim, assim, assim. Colônias do sul era assim, 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 tá? Número 2. Como se caracterizou a expansão territorial dos Estados Unidos para o oeste? A formação inicial dos Estados Unidos se deu, pessoal, na costa do Atlântico ali, no leste, né? Mas depois da independência norte-americana, os Estados Unidos eles vão avançar territorialmente no sentido da costa do Pacífico, né? Na costa oeste. Então vocês vão dizer como foi essa expansão, o que aconteceu, né? De que forma os norte-americanos, os Estados Unidos, os colonos ali, que já não eram colonos mais, eram independentes, de que forma eles conquistaram esse espaço no sentido oeste, tá bom? Então vocês vão citar isso. Portanto, pessoal, é interessante vocês fazerem a leitura dessas páginas que eu citei, assistirem a videoaula, tá? A videoaula vai explicar detalhadamente como foi essa tomada para o oeste, como eram as colônias do norte, como eram as colônias do sul. Importantíssimo que vocês façam isso, tá? Um abraço. Na dúvida, pessoal, mande pergunta para mim. Esse tema aqui eu estarei falando para vocês em videoconferência, tá?
nós vamos marcar um horário aí para a gente estar interagindo e eu falando um pouquinho mais sobre a formação dos Estados Unidos. Valeu, gente!